Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Adventure. E hoje nós temos aqui uma ilustre presença, um grande amigo aqui, Aníbal Bianchini. Seja bem-vindo, Aníbal. É um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio, aqui no nosso podcast. E fala um pouquinho aí de você. Tô ligado que você vai ser um nosso candidato aí para vereador. Conta um pouquinho essa história aí também. Por quê? É um empresário e agora está indo pro lado da política também. Né? Eu sei que você já participou de algumas outras eleições. Eu quero que você conte um pouquinho essa história, por que essa paixão pela política, um pouquinho da sua trajetória e vamos lá. Vamos lá, Ricardo, obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast Adventure, né, com toda essa audiência maravilhosa e poder então me apresentar, né? Eu sou Aníbal Bianchini, estou com 32 anos e sou nascido em Maringá, né, e já venho assim de uma história onde meu avô, que foi pioneiro, contribuiu muito e isso influencia muito para nós, né? O pioneirismo, essa questão, eu falo que todo pioneiro já traz na família aquela situação de poder sair de um lugar e ir para um outro com um sonho, né? De criar ali um lugar próspero para os seus filhos, né? Para os seus netos. E é o que a gente vivencia hoje, quando vê Maringá, essa cidade pujante, a cidade arborizada, recebendo prêmios, né? Cidade árvore do mundo, cidade... Né? Meu avô fez a arborização da cidade. Então, isso já fica assim um lembrete constante. Todo dia que eu ando nas ruas de Maringá, eu vejo as árvores, eu lembro do meu avô, eu lembro da dedicação que ele teve pela cidade, e isso é uma coisa que para mim foi muito natural. Eu nunca me vi político, nunca foi assim, se perguntava assim quando eu era pequeno, o que você quer fazer quando crescer? Eu nunca falava, quero ser político, né? Eu sempre tive para mim muito um compromisso com performance. Eu sempre gostei. Falava assim, você quer ser médico, quer ser engenheiro? Eu falava assim pro meu pai, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu gosto de fazer e sentir que ficou bom. Né? Então eu não sabia, eu tive um pouco de dificuldade no momento de escolher uma profissão, por exemplo. E aí acabei fazendo direito. E junto com o curso de direito, antes até de começar, eu comecei a trabalhar na empresa dele, empresa familiar, no setor de madeira, e também no agronegócio, porque a gente planta madeira, a gente não é simplesmente uma fábrica, né? E na pecuária. Então já era bem diversificado, eu já fui inserido no meio empresarial em várias frentes e tive também o privilégio de poder, dentro da empresa, passar por todos os setores. Legal. Meu pai simplesmente pegou, me jogou lá no chão de fábrica, na época tinha 50 colaboradores, e eu pude então vivenciar isso, de entender o que é um setor de produção, aquelas dificuldades, manutenção na máquina, planejamento, controles de estoques. Então eu pude sentir isso na pele e evoluindo naturalmente dentro da empresa, até ter um momento de estar numa gerência completa ali de todos os setores. Né? E importação e exportação também, né? Porque você tinha uma unidade fora também, né? Isso, era uma operação complexa, porque a gente plantava madeira no Mato Grosso do Sul, uma parte. Outra parte a gente tinha uma área de manejo na Bolívia, que a gente importava madeira e ainda exportava. Então, a empresa assim, de serviço que a gente oferecia tinha exportação, tinha uma área já de móveis iniciando e tinha prestação de serviço, fazendo deck, pergolado, assoalho. Então, eu cheguei como eu comecei bem nessa parte de serviço, eu cheguei a ter 6 equipes de instalação, e a gente chegava a tocar 34 obras em paralelo. Então eu ficava doido. Caramba. Porque você mexe com uma mão de obra difícil e essa parte de obra, aquilo lá, o cara vai para obra, esquecer uma extensão, então começar a implementar checklists, controles de qualidade. Aí a gente vai indo longe, começa a pensar em ISO, sabe? Eu sempre tive isso, assim, de onde eu querer melhorar o meio onde eu entrei. Né? E assim eu fui fazendo, setor por setor. Nós entramos eu comecei a trabalhar, a empresa estava numa dificuldade financeira na época, então eu pude também ajudar meu pai Tanto que eu brincava assim, eu me especializei em gestão de crise, porque todo mundo que é empresário e passa uma dificuldade sabe como que é difícil. Né? Quando você entra numa bola de neve, se principalmente entrar com banco, juros altos, às vezes você tem um mês bom, mas você olha o global, tá ruim, né? E você ter motivação, ter força para vencer isso. Então, assim, foram algumas experiências que foram me moldando, né? Passei pelo... Aí foi a minha última etapa. Eu comecei na produção,
assumir depois o comercial e, por último, assumir o financeiro. Eu sempre brinco assim, você quer falar realmente que você está pronto para empreender, você tem que assumir o financeiro, porque não adianta você performar na produção e na venda se o seu negócio às vezes não é saudável. Você está fazendo o quê? Né? Você está ali entregando, vendendo, produzindo, mas se não está dando lucro, a empresa não vai perdurar. Né? Então, e o controle, né? Tem que ter o controle de tudo para poder crescer. Controle, gestão, né? Então, é aquela fase que fala assim, a maioria hoje dos empresários que tem mais de 40, 50 anos, a maioria hoje no Brasil virou empresário sem se preparar para ser empresário. Não é igual a juventude hoje, esse movimento das startups, o pessoal já estudando, não, modelo de negócio, Canvas Business e pivota e não sei o quê. E, enfim, buscando ter uma solução. Né? Hoje tem funil de vendas, né? Aquelas formas de lançamento, que o cara já pensa assim... não era igual antigamente que você escolhia uma profissão... Não, eu vou... Da sorte, né? Tipo, que eu gosto de marketing, eu vou fazer marketing. Não, eu gosto de carro, eu vou ser mecânico. Não, hoje você tem que olhar quais as necessidades da comunidade, né? Quais setores que hoje estão demandando um serviço, um produto, e aí você vê onde você se encaixa nisso. Né? Então, hoje, quando você vai escolher uma profissão, você tem que pensar qual é a dor, qual é a solução que eu vou resolver com o meu trabalho. Porque se você não fizer isso, você está fadado ao fracasso. É muito difícil hoje você conseguir alavancar, mesmo que você fale assim, tem aqueles que já pensam em coisas grandes, né? que é um negócio escalonável para ficar multimilionário, mas mesmo quem vai prestar um serviço, empreender, por exemplo, alguém na área da saúde que vende a hora dele, ele não consegue escalonar a hora dele, né? Mas ele consegue... às vezes atender um nicho específico onde ele vai ser demandado por todo o país. Aqui em Maringá mesmo tem profissionais que eu conheço até na área de fisioterapia, osteopatia, que vem gente do Brasil. E você liga para a pessoa, ela vende a hora dela. Como que ela escalona isso? Não dá. Ela pode criar um curso online, tentar vender, ter um subproduto. Mas o produto principal que a pessoa faz... ela não vai conseguir escalonar, mas ela consegue agregar valor a um ponto de cobrar um valor acima da média de mercado e ter uma agenda cheia aí para meses e meses, né, Ricardo? E assim, eu sei que você também está na parte do núcleo regional de trabalho. E como que foi isso, essa entrada? Porque assim, você já trabalhou no negócio, já teve que desfazer ali o negócio, passou por uma dificuldade no negócio e agora você está num outro lado, ajudando pessoas também, outros empresários que estão com a mesma dificuldade. Né? Como que é isso? Você trabalhar agora nesse setor, e poder ajudar, poder repassar um pouco da sua experiência para esse pessoal? Ricardo, eu já vim então do agro da parte de fábrica, né, com a fábrica de móveis, que eu trabalhei com meu pai até 2018, depois eu continuei, lógico, meu pai sempre mentorando, ajudando, né? É muito importante, é muito bom poder ter esse apoio familiar, que são poucas pessoas que têm. Eu converso às vezes com outros amigos empreendedores, que às vezes eu falo, cara, quando você vai tomar uma decisão, você não pode moldar igual eu faço, porque a minha estrutura é diferente, né? É uma coisa quando você não tem um ponto de não retorno. E graças a Deus eu posso ainda ter, né? Meu pai sempre falava isso para mim. Ele fala, nossa, quando ele perdeu, né, o pai dele, ele fala que depois que você perde o pai, você sente, porque aí realmente assim, você tá sozinho mesmo, assim, em relação ao ponto familiar. Você ali, você não pode falhar mais. Porque enquanto você ainda tem um pai que pode te auxiliar, seja com ideias, com recursos, você ainda se sente seguro. Você fala, cara, se tudo der errado, eu ainda tenho uma família ali para me dar um apoio. Mas quando você já não tem mais aquilo, você já tem aquela pressão de tipo assim, agora eu não posso errar. Né? Ainda mais no meu caso, quando eu casei com a Karina, a gente daí aumentou ainda mais o leque. Que além das empresas já da minha família, ela ainda tem na área da tecnologia, confecção, mais empresas, onde a gente acaba se envolvendo também. Então eu já vinha desse berço de múltiplos negócios, né?
E na política, que eu comecei em 2016, quando recebi o convite, e, cara, não teve muita fantasia, não é uma história assim tão bonita a ser contada. Eu já estava apaixonado por servir, né? Eu comecei a participar da associação comercial no Copegem, que é o Conselho de Jovens Empresários, e dali surgiu uma paixão por servir. Então, tudo que acontecia na cidade eu queria me envolver, queria ajudar. Dali eu participei do Rotary, onde eu cheguei a fundar clube, ser presidente, fazer grandes projetos para a comunidade. E isso eu fui me apaixonando, até que veio o convite. Aníbal, você está tão envolvido com a cidade, quer ser candidato a vereador? Eu falei, quero. Conversei com a minha esposa, que na época era minha namorada, com meus pais. Eles falaram, Aníbal, se é uma vontade sua, a gente apoia e tal. E aí me lancei, não entendia quase nada de política na época, simplesmente me lancei e fui atrás, sem estrutura partidária, sem recursos e não só recursos financeiros, mas até assim, eu tinha propostas, estudei minhas propostas, inclusive eram muito boas na época, ainda você vê problemas que desde 2016 ainda não foram resolvidos na cidade, né? A gente vê que isso é um ciclo que repete muito, mas muitas coisas já avançaram. Depois dessa campanha, eu fui me aprofundar. Então, eu fiz uma faculdade, uma escola para lideranças políticas do Brasil. É a primeira que foi criada no Brasil, que é o Renova Brasil, e aí em São Paulo. Então, foi um processo seletivo onde 31 mil pessoas se inscreveram e 1.700 foram aprovadas, do Brasil inteiro. Caramba. Então, eu pude me juntar com essas pessoas e foi uma formação de 96 horas, com atividades práticas, e eu ainda me destaquei ganhando um prêmio de destaque do sul do Brasil. Então, isso tudo para mim foi assim, positivando a ideia, né, de que eu deveria realmente seguir nessa área, que eu tenho condições de contribuir nessa área. E ia sair para vereador em 2020, Ricardo. Só que aí me convidaram para ser para prefeito. Aí eu falei, cara, eu tô com 28 anos. É uma oportunidade. Né? Muitas pessoas falam, Aníbal, sai para vereador que talvez você já entre. Mas eu falo, cara, eu tenho uma oportunidade porque não é tão simples assim. Eu quero ser prefeito, você conseguir articular de ter um partido disposto a acreditar em você, lançar a sua chapa, oficializar ela, dar a condição de você sequer pôr o nome na disputa, já é uma vitória. Né? Às vezes você vê lá, tem um monte de candidato, mas, cara, só do cara estar ali competindo, ele já venceu muitas etapas. Né? Tem toda uma campanha dentro do partido, né, para as pessoas escolherem seu nome, lançarem seu nome. E aí foi um aprendizado gigantesco. Né? Um pouco antes da campanha de prefeito, eu fui convidado a fazer uma jornada para futuros prefeitos. Foi uma imersão de uma semana com a Universidade de Colômbia, onde foi realmente imersão, uma semana inteira, só estudando Maringá. Então, eu tinha lido toda a legislação, tu vê tudo que tinha, plano de habitação, plano de arborização, plano de resíduos sólidos, tudo que tem de lei municipal, eu consumi tudo isso. Então, eu estava muito preparado. Quando eu ia num debate, eu sabia. Falava, cara, às vezes o pessoal falava, precisamos fazer um plano de arborização para resolver a questão das árvores. Eu falei, não, gente, tem um plano de 2019, acabou de sair do forno, só temos que pôr em prática. Então, eu estava bem afiado nessa parte. E como foi a primeira vez, né, a campanha para a Prefeitura de Maringá é muito disputada. Né, você tem uma base assim, candidatos declaradamente gastaram em torno aí de 1.800.000, eu gastei 34 mil na minha campanha. Então, tinha uma desproporcionalidade e a gente não teve o êxito naquela. Na sequência, fui convidado a sair para deputado estadual. E aí eu peguei a bandeira da questão do emprego, dessa dificuldade que nós temos como empresários, por isso contei toda essa história, para poder falar dessa dificuldade que nós temos como empresários de crescer por falta de mão de obra. Então, tem todos os polos. Quem são todas as pessoas envolvidas nessa história? Tem o colaborador, que é ali um líder de família, ou um jovem que está no seu primeiro emprego, que ele tem seus sonhos e ambições. Né? Hoje, do jeito que está o Brasil, é muito difícil o cara virar um mês, principalmente se ele tem filhos, esposa, com menos de 2.500, 3.000 na conta.
Então, essa é a realidade do brasileiro. E a gente, às vezes, olha nas agências de trabalhador, a maioria das vagas, eles falam assim, estamos aqui com 1.000 vagas abertas. Nível Paraná, hoje a gente tem mais de 17 mil vagas em aberto. Só que a maioria das vagas, ou elas são para pagar um salário mínimo, e aí o cara fala, mas se eu pegar hoje um Bolsa Família, um auxílio do governo e fazer alguns jobs, seja no que ele puder fazer, se ele tem qualificação, ele faz uma mídia, ele faz um trabalho, ele cobre um evento com fotografia, ou ele vai ser garçom, enfim, segurança de estacionamento. Cada job desse hoje, se o cara recebe ali que em média está de 200, 250 uma diária para o cara fazer um serviço, ou ele vai ser chapa, né? Chapa hoje, você vai pegar um chapa ali num ponto para fazer um serviço também. Se você não pagar de 200, 250, 300, então o cara não vai com você fazer a diária. E aí, então, por exemplo, trezentão, se ele trabalhar 10 dias no mês, ele fez os 3 mil que ele precisa. E ainda pega um auxílio do governo. Então, essa hoje está sendo um gargalo grande, onde quando eu fui candidato a deputado estadual, a gente estava com as pautas voltadas a buscar soluções para isso, né? Tentar equilibrar, dar uma perspectiva para o jovem que está procurando o primeiro emprego, né? Os TCCs hoje são muito mal aproveitados. Você pensa que assim, o cara fica ali 1 ano na academia desenvolvendo ali um TCC que podia ser já uma solução para algum problema. Poderiam ter hoje TCCs patrocinados por empresas onde aquele jovem estaria ali estudando uma solução e mais envolvimento da academia, né, academia universidade, com a comunidade, o meio empresarial, ou a cidade. Eu falo a cidade porque a própria prefeitura podia usar mais a academia. Esse povo vai ficar ali na média 5 anos estudando. Joga os problemas da cidade, um problema, vai construir um prédio do governo, põe para a turma de arquitetura, de engenharia, faz um projeto para premiar o melhor projeto que for desenvolvido por alunos, sabe? Eu acho que isso tudo é muito mal utilizado e foram algumas das propostas que a gente queria defender, né? O próprio acompanhamento do novo ensino médio, porque a gente defende educação financeira e empreendedorismo nas escolas, e estávamos muito felizes com a proposta do novo ensino médio trazer. Porém, pegou a transição de governo, o ensino médio ficou no meio disso e virou um caos hoje para o jovem. Eu tenho relato de alunos que falam que durante uma aula, às vezes, de empreendedorismo ou de educação financeira, eles simplesmente é uma aula vaga, tipo educação física, às vezes, vai pôr isso para fazer alguma gincana, e não tem o conteúdo porque não deu tempo. Não é uma crítica às escolas, é uma crítica ao sistema. Não deu tempo de preparar os professores, de preparar as escolas, porque as matérias que eles já tinham que passar, já a maioria não dava conta de fazer o que já no sistema antigo. De repente chegou um sistema novo, com uma carga horária nova, com novas modalidades, e os diretores com as suas equipes técnicas falaram, e agora? O que eu vou fazer? Sem recursos, sem apoio, enfim. Essas foram algumas das situações que, respondendo essa pergunta, me levaram a receber o convite para assumir o núcleo regional do trabalho, onde a gente pode poder atuar com as agências do trabalhador e com os cursos de qualificação, porque essa é a realidade hoje no Paraná. E os cursos aí não tem só Maringá, né? Maringá é um núcleo que acaba ajudando também outras cidades também. Sim, o núcleo é regional, então aqui hoje eu represento, né, ainda estou na qualidade de chefe do núcleo, então eu represento o governador Ratinho Júnior e o secretário Mauro Moraes, que é o secretário hoje do Trabalho, em todos os assuntos referentes a trabalho e cursos. E a gente está com cursos hoje que, além de serem gratuitos, eles pagam uma bolsa de R$600. Então eu trouxe para Maringá um curso de confecção, que inclusive acabou agora, nesse começo de maio, começou em começo de abril. São cursos de 1 mês. E trouxemos confecção porque é um setor, hoje, Maringá, muito forte. Né? Tem muita demanda das empresas por costureiros, costureiras. E então a gente faz essa análise. Tem hoje um mecanismo que a gente usa, que é o CIPRO, né? Que chama uma sigla,
que você entra hoje, o empresário, no site da Secretaria do Trabalho e ele consegue ir lá, põe o CNPJ da empresa, fala um pouquinho sobre ela e fala as necessidades que a empresa tem quanto à qualificação. Por quê? Todo final de ano, durante o ano, na verdade, a gente analisa essas demandas para pensar quais cursos que a gente vai comprar e ofertar no ano seguinte. Legal. Por isso que é muito importante para o empresário. Então, assim, como chefe do núcleo, eu fui aprendendo muitas políticas públicas, muitos programas que existem e não chega para nós. Uhum. Por exemplo, cara, tem o Cartão Futuro. Cara, eu não fazia ideia. O Cartão Futuro, você cadastra também sua empresa, você não tendo débitos hoje tributários e uma conta no Banco do Brasil, você contrata o jovem aprendiz ou o PCD pelo Cartão Futuro e o governo paga todo mês um cashback de R$300 por jovem aprendiz e R$450 por PCD. Então você pega grandes empresas como Cocamar, outras cooperativas, bancos. Cara, imagina se ele tem 30 jovens aprendiz, né? Olha o retorno que tem para a empresa. E isso, mas isso é para favorecer o empresário? Não, isso é para estimular que a empresa leve a sério Porque vira uma essa cultura oportunidade. daí na empresa, né? Porque mesmo se acabar um plano, mas o negócio deu certo, tá criando pessoas ali que vai crescer ali na empresa, né? Eu mesmo, na época, trabalhando na CLT, eu era coordenador de marketing e tinha várias pessoas que passavam ali de menor aprendiz. Acho que 3 a gente contratou pelo marketing. Hoje estão até hoje lá, né? Então, isso é legal, que você vê um menino fazendo um projeto, entrando, ensinando, a gente vai ensinando, aprendendo, ele vê aquele amor, e daí fala, agora vamos tirar você do programa, ou terminava o programa e a gente fazia a contratação, e hoje estão voando aí, né? Isso que é legal. Essa que é o caminho, porque o jovem aprendiz já é um jovem diferenciado, é um jovem que está no ensino médio, que falou assim, além de estudar, eu quero trabalhar. Então ele foi lá, ele buscou uma instituição, ele se colocou à disposição. Então é muito bacana as empresas verem isso. E inclusive na fiscalização que a gente faz, você acredita que tem pessoas, empresas, porque tem o E-Social. Então o jovem aprendiz e o PCD tem uma quantidade por lei, né, dependendo quantos funcionários a empresa tem, que ela é obrigada a contratar. E às vezes tem empresa que abre vaga e não contrata, deixa a vaga aberta, só, por exemplo, para uma eventual fiscalização falar, não, eu estou com vaga aberta, mas não veio ninguém. Né? Então, assim, a gente precisa criar essa cultura de que o Jovem Aprendiz é um programa importantíssimo, pensando em primeiro emprego, em oxigenação das empresas. Você vai pegar um jovem sem vício profissional, pôr lá e poder moldar ele. Né? E hoje a rotatividade, porque a rotatividade acaba sendo grande em vários setores, né? A gente tem algumas fábricas, a parte do varejo. Como que é isso? Como chega lá para você no núcleo, esse nível de rotatividade, pessoa que às vezes contratou alguém, vocês treinaram, fizeram até os treinamentos lá com vocês, mas de repente por causa de R$10, R$50, ele foi para o concorrente. Como que é isso? Tratar com um empresário e tá lidando com isso todos os dias? Olha, essa parte, né, rotatividade, eles têm até o termo turnover, né, para falar sobre isso, também é algo grande, principalmente por aquele problema que eu comentei, da questão de que você tem que lembrar que cada um anseia crescer o seu faturamento, né, crescer a sua renda familiar. Então, as empresas elas têm que ter condição para isso. Então, quando vem uma crise igual a gente está vivendo, aumenta muito, porque quando cai o lucro das empresas, mesmo que elas queiram, às vezes elas não conseguem segurar a equipe. E às vezes um concorrente que está conseguindo ter a fatia maior do mercado, nessas horas ele tem a oportunidade de trazer gente da equipe dos concorrentes. Né? Então é muito bacana pensar, não falando como governo, isso é uma política interna, achar meios de conseguir realmente ou reduzir carga horária. Sabe uma outra coisa que a gente observa dentro das empresas? É aquela cultura ainda das 8 horas por dia. Quando você contrata um cara 8 horas por dia, às vezes ele está te entregando 4 de trabalho. E aí fica um enganando o outro. Às vezes você poderia simplesmente pagar aquele cara que você está pagando as 8 horas por dia, reduzir a carga dele para quê?
para que ele possa empreender também, para que ele possa... Isso eu falo na situação de quem não consegue aumentar a remuneração ou oferecer algum horizonte que motive o cara a ficar. Às vezes, um pouquinho que você reduz a carga horária dele, que às vezes seja 6 horas, que libere 2 horas para ele no dia, às vezes ele vai ter a mesma eficiência, a mesma entrega que ele estava tendo, e ele vai ter um pouco de hora a mais para cuidar da saúde dele, da família, ou até empreender. Uma outra coisa é o segmento de terceirizações. Às vezes, se o cara é muito avião e você, como empreendedor, empresário, não consegue criar um espaço para acolher aquele colaborador, dê oportunidades para, às vezes, ele terceirizar um setor da sua empresa. Porque, às vezes, que nem até uma secretária. Se ela é uma secretária muito boa, às vezes ela fica subutilizada. Às vezes ela podia estar ali com uma estação fazendo o secretariado de 3, 4 empresas, cuidando da agenda, atendendo os telefones, respondendo os e-mails de 4 empresas, e ela poderia ganhar muito mais do que ela ficar exclusiva para uma. E como governo, o que a gente consegue, precisamos, e eu tenho trabalhado muito nisso, é em questão de capacitar e melhorar a tecnologia e inovação nos processos nas agências trabalhador. Hoje, Ricardo, tudo que você faz numa agência trabalhador, você pode fazer pelo GovBR. Em setembro do ano passado, começou o portal Emprega Brasil. Esse é um portal que hoje você tem o portal do empregador e o portal do candidato. Então, você como empresa, você vai lá, entra agora mesmo, Emprega Brasil, e você pode abrir vagas, marcar entrevistas com candidatos e fazer toda essa intermediação de mão de obra de forma online. Para que isso? A gente tem que lembrar que a rede Cine, ela é bancada, ela é financiada com os nossos impostos. Então, se ela não for eficiente e não trouxer resultados, tanto para quem procura contratar, quanto para quem procura um emprego, não faz sentido existir núcleo do trabalho, não faz sentido existir agência trabalhador. E agora sim, MEI e CLT. Como que chega isso para você e que você explica sobre isso? Assim? Porque às vezes muitas empresas contratam, não estão pegando mais pessoas. Vou contratar pessoa, vou pegar um MEI, que ele emite a nota dele. Como que funciona isso hoje na parte do núcleo? Olha, a gente como núcleo, né, a gente tem um compromisso até contratual, porque a gente trabalha dentro de um convênio com o Ministério do Trabalho Federal. Então, a gente faz todo o possível para gerar empregos formais, até porque eles que abastecem, né, o grande sistema do governo, né, os impostos e tudo. Cada vez que você tem um trabalho informal, que não é o caso do MEI, o MEI também é um trabalhador formal, a gente busca assim, combater o trabalho informal. Como? Mostrando para eles que eles têm que se profissionalizar, né? Se o cara, ele pode ter começado informal, às vezes que nem quantos casos até depois com iFood, iFome, o cara às vezes fazia um hambúrguer, um lanche só de sábado à noite na garagem da casa dele, de repente ele começou a entrar aí nos deliveries e virou um restaurante, às vezes até entrou para franquias. Que eu lembro até uma palestra que eu fui, acho que na sua campanha, né? E eu vi até, não sei se você ou até o Silvio que eu tinha comentado, as profissões do futuro, que vão existir muitas profissões, eu não lembro a quantidade, mas ia existir tantas profissões que não existem hoje. Não existem. E assim, você está na parte do núcleo e às vezes você vê essas transformações. Igual o segmento que você trabalhava na sua juventude, que hoje não existe mais, né, porque mudou todo o processo de produção. Mas às vezes vai criar coisas novas, né? Também igual aqui, podcast, né? Quem diria que existia um estúdio só de podcast? Essas profissões que estão sendo criadas aí desde o metaverso, inteligência artificial. Hoje está faltando, Ricardo, mão de obra nos 2 polos. Nos de baixa complexidade, né? Ninguém mais quer fazer um serviço braçal. Tanto que os cursos que a gente traz, por exemplo, eletricista, mecânico, automação, enfim, são até costureira, são cursos que hoje estão cada vez mais, assim, é uma tendência a aumentar a remuneração desses profissionais, porque as pessoas buscam hoje um trabalho de escritório, né? Quer ficar no ar-condicionado, quer ficar
ali no computador, não quer ter esse tipo de... Não quer, igual Fazenda, né? Ele já quer entrar sendo diretor-presidente. Já quer entrar sendo diretor-presidente. E às vezes a gente precisa lembrar que a gente tem que queimar algumas etapas até chegar lá, né? Um pai de família hoje, às vezes eu vejo o cara ficando ali 3, 4 meses desempregado, tendo ofertas de emprego, porque ele está procurando o emprego dos sonhos. Às vezes, aquele filme até do Will Smith me marcou muito, Em Busca da Felicidade, porque ele não estava assim, em busca de um emprego para sustentar a família dele. Ele escolheu. Ele viu um lugar, ele estudou o lugar, ele falou, aqui é um lugar que eu vou ter oportunidade. E aí ele foi lá e falou, como que eu faço para poder ser igual a você ou trabalhar aqui? Para ele não importava quanto que ele ia ganhar por mês. Ele sabia que se ele tivesse uma oportunidade de entrar ali dentro, aquela oportunidade daria para ele o que ele precisava. E eu acho que isso falta hoje ser passado para os nossos jovens. Numa entrevista de emprego, não jovens, falo para quem está procurando em geral uma oportunidade. Numa entrevista de emprego, o pessoal só quer saber quais são os benefícios, quanto que vai receber, não sei o que. Você não vê que o cara foi ali fazer aquela entrevista, que ele estudou, ele nem sabe o que sua empresa faz. O cara não se deu nenhum trabalho de entrar no site da empresa e ver, porque ele poderia chegar lá, como eu falei de quem vai empreender, que você hoje tem que estar oferecendo soluções para as pessoas. O colaborador que quer trabalhar numa empresa, ele deveria chegar numa entrevista sabendo o que a empresa faz minimamente e poder falar para ela, cara, eu posso ser uma solução para você aqui ou ali. Mudaria tudo. Porque você se torna uma peça vital naquilo. Né? E isso para começar, estamos falando de primeiro emprego. Por quê? Depois dessa parte bonita, né, a gente vê que na realidade... Às vezes é aquele outro ponto que eu falei. A empresa hoje está tão acostumada a não achar pessoas que façam a diferença dentro da empresa que ela não cria um plano para conter a hora que ela acha o colaborador bom. Então ela já está tão assim descrente que vai vir uma pessoa boa trabalhar que ela nem prepara um plano de futuro e às vezes até isso faz com que pessoas boas não vão trabalhar para ela. Porque você entra lá, você fala, tá, aqui a gente fala o famoso plano de carreira. Pô, não tem um plano de carreira. Você quer contratar gente boa que veste a camisa da empresa, mas o cara entrou, ele começou hoje a trabalhar. Vamos supor, o cara tá com as contas atrasadas. Aí ele começou a trabalhar, vai ganhar 3 mil CLT. Legal. Primeiro mês ele põe as contas em dia, segundo também, terceiro. Cara, como tá esse cara daqui a um ano? Se ele vê que ele vai continuar ganhando 3 mil só com as correções do governo ali, anuais, e que ele não tem mais perspectiva nenhuma, a empresa não investe em qualificação, né? E aí o governo tem um monte de qualificação gratuita, a empresa não precisa tirar dinheiro do bolso. Mas isso eu vejo até esse tipo de qualificação, de crescimento, de carreira, não só na empresa, mas igrejas também já estão pensando nisso também, né? Porque o nível de liderança é mais complicado, então você tem um processo de criação de novos líderes ali também, que já estão pensando nisso, né? Então é interessante também, né? A gente viveu, você pega até a idade dos políticos, a gente percebe que a gente viveu uma época assim, de um hiato de lideranças. Você pega hoje políticos hoje que já estão ali na casa dos 60, tipo... Não vou nem citar nomes, mas de repente cai já para o Nicolas, que já é pessoal ali dos 20 e pouco, 30. E essa nova geração de político? Você é uma delas, que está entrando numa pegada já mais audaciosa ali, né? E como que é essa geração, esse quebra de geração? Porque às vezes muita gente fala, os políticos não prestam. Eles vão fazer a mesma coisa, eles roubam. Às vezes nem não tem isso, mas às vezes é aquele sentimento magoado, né, do brasileiro, que ninguém presta na política. E tem muita gente boa, e tem muita gente ruim também, né? Como que é isso para um empreendedor, para um empresário, entrar na política e ficar ouvindo às vezes, não, você era bom quando você era empresário, agora você não vai ser mais bom quando você ganhar. Como que é essa sensação para você? Olha, cara, minha primeira experiência, digamos assim, dentro da política, fora as campanhas, está sendo agora como chefe do Núcleo do Trabalho
E é uma coisa que eu vejo assim, que eu realmente gosto. Até quando eu recebi o convite, eu falei com meu pai, com a minha esposa, com a minha família. Eu falei, e aí, aceito ou não aceito? Porque assim, não é algo que eu aceitei pensando em financeiro, né? Não tem uma remuneração atrativa. Mas é uma coisa que eu falei, cara, eu preciso saber se eu gosto disso ou não, se eu dou conta do recado, né? E eu vejo que os tipos de problema que aparecem na política são coisas que eu tenho facilidade em resolver, de conversar, de buscar soluções, de buscar recursos, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu inovei, assim que eu assumi o cargo, eu fui atrás da Receita Federal, pedi uma doação, o delegado atendeu a nosso pedido, logo ele mandou para nós, eu pedi em setembro, em novembro eu já estava com R$200 mil em MacBooks, tablets, para modernizar as agências. Então isso foi uma coisa, por exemplo, que partiu de mim. Então eu acho que o político ele tem que ter ele tem que ser versátil e tem que ter missão. Por exemplo, por que eu estou ali? Se eu estou ali para servir, para fazer o bem para a minha comunidade, se tem uma pegada religiosa, eu já tentei parar. Eu, por exemplo, depois que eu fui candidato a vereador, em 2016, eu falei, bom, não tive 761 votos, foi uma votação boa, considerando os recursos que eu tinha, mas eu falava, às vezes não é para mim, vou trabalhar nos bastidores, vou ajudar, como eu já faço, pela igreja, pelo ROT, por outras instituições. Mas tem a questão do chamado. Então, eu toda vez que eu tento me afastar da política, é igual o Jonas. Deus falou para ele, você precisa ir para cá. E ele queria fugir dali. Ele falou, não, eu quero ir para lá. E aí derruba o barco, a baleia pega, joga o cara e fala, não, é para lá. Então, eu senti isso na minha vida, de toda vez que eu penso assim em ignorar, eu falo que se você vê tudo que está acontecendo de ruim na sua cidade, no seu país, e consegue focar só no seu dia, viver aquele dia e focar no seu trabalho, cara, não tem nada de errado, mas talvez você não seja o cara para ir para a política. Agora, se você não consegue ignorar isso, se isso te dói a ponto de você pensar, eu não consigo ficar aqui só dentro da minha empresa, sabendo que tem coisas na cidade, tem coisas aqui em volta que eu poderia estar ajudando a resolver. Então, eu acho que esse é o chamado de quem quer servir na política de forma genuína, como missão. Porque muitos vão pela fantasia, seja do poder. O dinheiro eu até acho que é uma ilusão, porque se o cara não for corrupto, não vai enriquecer na política. Né? É tudo público, tem portal da transparência, então qualquer um com cérebro razoável sabe que com salário de político não tem como enriquecer. Mas essa questão de realmente tem, desde o dia que você fala que você é candidato ou pré-candidato, muda toda a sua vida. Parece, a primeira campanha é muito difícil nisso. Eu senti isso quando eu fui a primeira vez. Inclusive, muita gente desiste porque tem um preconceito muito grande. Parece que tudo que você fez até aquele dia é porque você queria se tornar político. Né? Mas tem uma coisa muito boa. Depois que vence essa etapa da primeira campanha, aí muda a história. Você falou ali, muito legal das igrejas, a parte de liderança. Quando você vence uma primeira campanha, que não é vencer, ganhar, vencer é conseguir terminar ela, concluir a primeira campanha, as pessoas mudam a visão sobre você. Elas começam a te ver como um líder comunitário. E aí as pessoas vêm se aproximar porque elas querem você representando ela. Não, você não entrou agora, mas nós estamos aqui vendo o seu trabalho, nós estamos aqui validando o seu trabalho, estamos com você. E projeto político só faz sentido se tem pessoas apoiando. Porque a política, diferente do mundo empresarial, do empreendedorismo, não depende de mim. Eu posso ser o melhor candidato, com o melhor currículo, com as melhores propostas. Se as pessoas não confiarem, não quererem serem representadas por mim, eu tô fora. Você precisa ter aprovação popular para estar lá. E uma coisa assim que eu vejo assim, você falando, e eu já te conheço também já há muito tempo, é que você gosta de pessoas. Isso é o diferencial. Porque, às vezes, muitos políticos não gostam de pessoas, gostam do dinheiro que vai gerar nisso, ou o poder que vai gerar nisso. E eu vejo, assim, que até no dia que a gente acompanhou ali
ali ver o carinho de todos os convidados ali, a atenção que você e a família estava dando para todos eles. Você vê foi recíproco ali de todos eles, abraçando, de estar curtindo, de fazer as perguntas. Eu achei muito legal aquilo, porque daí, tipo, são amigos, são pessoas próximas e não talvez tão próximas, empresários também, e perguntando, jogando algumas coisas ali para vocês responderem, que é uma pegada difícil ali também, né? Porque assim, vocês vão estar gerindo a cidade, fazendo um diferencial aqui, né? Ricardo, você fez até lembrar, eu aprendi com o Thiago Boeira, que foi um mentor meu lá no Copegem, lá no comecinho, e quando vai dar uma palestra, dependendo, quando é uma palestra assim, transformar ela num bate-papo. Não pode ter medo das perguntas, porque às vezes acontece isso, a gente fala muito sobre o que a gente quer passar, mas às vezes aquela pessoa ela tá com alguma angústia, com algum incômodo que você podia sanar, né? Então, toda vez que eu vou num evento, seja meu ou como convidado, eu sempre tento falar menos e ouvir as pessoas. Acho que essa é uma das formas que a gente tem de se destacar. E eu gosto, você falou a palavra verdadeira. Para mim, estar nos eventos, estar conversando com as pessoas, às vezes eu até sinto isso quando eu estou na minha empresa ou numa viagem de negócio, eu falo, nossa, será que eu estou no lugar certo? Porque eu gosto de estar ali ouvindo, porque quando você fica muito tempo, que nem eu estou há 8 anos, servindo a cidade e me colocando à disposição para servir. E aí você vai aprendendo sobre o negócio de todo mundo. Eu venho aqui conversar com o Ricardo, eu sei como está a Adventure, como está a situação da empresa, quais são as dificuldades, o que você oferece hoje para o mercado. Então, a hora que eu saio daqui, eu já estou levando isso comigo. Em algum momento, eu vou conhecer alguém que precisa disso e você vai fazendo as conexões. Né? Às vezes a pessoa tem ali uma situação que nem quando a gente visita bairro. É muito comum o pessoal falar, eu estou aqui com um problema há 6 anos, ninguém resolve. Daí eu falo, cara, você já fez um protocolo? Não. Eu falo, então você já perdeu 6 anos. Porque para a prefeitura, oficialmente, a sua demanda nem foi existe, aberta no sistema. E hoje, com o mundo da tecnologia, mudou tudo. Né? Hoje, uma prefeitura ela depende totalmente do setor de TI. Porque não tem mais o jeitinho. Para dar um jeitinho, tem que passar pelo TI. Não tem mais como apagar coisas do sistema. Quando era documento físico, era mais fácil. Mas hoje, se um fiscal foi lá na sua empresa e registrou uma multa para sua empresa, ela entrou no sistema, tá lá. Como que ela sai de lá? Se não passar pelo setor de TI, tá lá. Então, hoje tem muito mais transparência, mais segurança. E a gente precisa, cada vez mais, ensinar a população como usar os seus direitos, sabe? Porque é uma dificuldade. A gente não aprende isso na escola, como nos mobilizar, como articular, como pedir os serviços da prefeitura de forma oficial, né? De forma correta. Agora vamos para uma polêmica aqui, hein? Vamos lá. Eu gosto de uma polêmica também. Como você planeja promover um pouco a inclusão da diversidade aqui na cidade? Porque assim, a gente tem um problema também lá no centro, a parte das pessoas que moradores de rua, incomoda alguns empresários. Eu sei que você tem empresa ali no centro também. Como que é isso? Eu sei que às vezes alguma coisa é limitada para o vereador, mas a gente vê alguns vereadores apoiando, querendo punir os policiais quando quer para fazer a abordagem. Qual a sua visão e o que você pretende de fazer para isso aí? Ricardo, eu acho que assim, a gente não pode atuar com extremismo, mas tem que atuar. A gente não pode negligenciar ou ficar passando pano em algumas situações. Então, tem hoje abordagens de forma técnica e tem abordagens inovadoras, como o prefeito de Florianópolis, até já tem casos aí fora do Brasil, mas agora tem muitos casos dentro do Brasil de como resolver esses problemas. Então, basicamente é o quê? É abordagem. Né? Você tem que dar segurança, seja para a polícia, ou seja para os agentes sociais, né? Tem a Secretaria de Assistência Social, para poder abordar e fazer o mapeamento, o cadastramento. Por exemplo, não é obrigatório todo mundo estar com os documentos em dia? Então, por que eles não vão estar? Tem que ter RG, tem que estar com os documentos.
se você faz esses tipos de abordagem, você incomoda, até porque você tem que separar o joio do trigo. Você tem que saber quem que está lá e por qual motivo. Por exemplo, se o cara está lá e ele já está fugido da polícia, não preciso falar mais nada, não é? Agora, eu participei já... Hoje eu sou membro na 2ª IPI, mas quando estava na Igreja Católica, tinha um projeto muito bonito que era a gente saía da catedral quarta noite e ia conversar com os moradores de rua, porque a Igreja Católica tem a Casa Acolhida de Aliança, ali em Guatemi, ia conversar para explicar para ele. Falar, cara, você sabe, né, que tem um local, você quer mudar de vida. Às vezes você não quer mudar de vida. E a gente eu tive a experiência de uma vez com o Dom Anuar, e a gente conseguiu pôr 2 no carro e levar lá na casa de acolhida. Então, é essa separação que tem que fazer. Tem que mostrar para o cara que tem hoje mecanismos, a cidade ela tem hoje, Maringá, é um espetáculo nessa parte de casas especializadas para a recuperação dele. O que é recuperar? Recuperar, ele tem que recuperar primeiro, sair da dependência química, ter uma parte espiritual para ele poder ter sustentação e depois uma qualificação profissional, porque o trabalho, né, eu gosto de ser chefe do núcleo do trabalho, porque o trabalho é a melhor política pública que existe. Quando você dá o trabalho para as pessoas, elas vão ter condições de serem indivíduos independentes, que vão ter sua própria renda, não vão depender do pai, não vão depender do Estado, não vão depender de ninguém. Então, o trabalho e a qualificação profissional é muito boa nessa área. Então, a minha postura é essa. Eu acho que não é extremismo fazer o que tem que ser feito, que é realmente poder dar segurança para os agentes responsáveis, abordar essas pessoas e tem que ser destinadas para o local, né? Eu acho que incentivar a pessoa a morar na rua, isso sim é um desserviço, porque é algo que fere um monte de direitos humanos, né? A pessoa fica ali numa situação de vulnerabilidade, né? Não tem dignidade nenhuma, com todo dia as pessoas passando com aquele olhar de dó, ou de nojo, ou de medo. Então, tem que tirar essas pessoas dessa situação, né? E tem formas... Eu falei de Florianópolis, lá, por exemplo, passa uma van hoje da prefeitura, aborda a pessoa, leva ela, tem que tomar um banho, ver se os documentos estão em dia, já oferece um trabalho se ela quiser fazer e ela ainda recebe para isso. Então, isso, tem que ter ação não é violência, não é tocar para outro lugar, não é isso. Tem que ter uma coisa que possa realmente direcionar elas a retomarem suas vidas. Não, show de bola. E assim, eu sei que você já está fazendo um trabalho muito massa ali no Núcleo Regional do Trabalho. E falando um pouquinho mais disso aí também, como você planeja promover o empreendedorismo e apoiar as pequenas empresas de Maringá? Porque hoje você já apoia, já tem todo um contato, já tem isso aqui no Núcleo. Mas depois, quando entrar aí para a vaga de vereador, o que você vai conseguir ajudar com isso? Ricardo, tem a parte técnica, que é tudo que a gente puder fazer para desburocratizar, né? E lógico, com responsabilidade, porque a burocratização tem um porquê, né? Não pode também sair soltando tudo, que gera até concorrência desleal, né? No setor. Mas desburocratizar para que o cara... Esse dia você está falando com o empreendedor, o cara ele fez um serviço, não conseguia receber porque o alvará, a empresa exigiu lá o alvará dele completo, todas as documentações para pagar o serviço que ele fez, e ele estava tudo regular, mas não conseguia receber o tal do alvará da prefeitura. Hoje o número de empresas em Maringá que estão trabalhando só com alvará provisório ou sem sequer alvará é muito grande. Então, isso é algo que, como vereador, eu pretendo me esforçar para ajudar quem precisa regularizar o alvará a conseguir. Não é dando jeitinho, levando informação, auxiliando nos processos para que eles tenham o tratamento digno e conseguirem empreender. É uma coisa a menos, uma preocupação a menos para o empresário, né? Ele já tem que contratar, produzir, entregar, receber. Então, o mínimo que ele espera é que a prefeitura dê esse apoio para eles. E uma outra forma é levar informação, que é o que eu sinto no núcleo. Quanta coisa hoje tem
A gente tem hoje uma parceria do Estado com o Instituto Êxito, são mais de 900 cursos EAD gratuitos na área de soft skills, que o cara tem ali oratória, atendimento, são aquelas habilidades que faltam às vezes para a equipe, e ele tem isso gratuito e não sabe. Então hoje via Sebrae, via Senai, via todos o sistema S, enfim, poder levar isso para o comerciante. Na própria Assim, na ação comercial, que é onde eu surgi, digamos assim, né? Quando estou ali desde 2012, eu sinto muito isso. Programas que Assim faz, como Assim nos bairros, é fantástico, porque quando você sai, por mais que Assim tenham 5 mil empresas hoje associadas, Maringá está muito grande. E quando você vai assim nos bairros, você vê que quanto menor o negocinho, ou um negócio novo, ou um negócio pequeno, ele está muito carente de apoio, de informação. Então, você poder ser um porta-voz nessa hora, de ir lá, de explicar o que ele poderia estar tendo ali, às vezes uma consultoria gratuita, às vezes uma ajuda nessa parte, poderia fazer toda a diferença no negócio dele. É porque assim, vamos num assunto lá que muitos empregos ainda que não existem vão existir ainda com o passar dos tempos. Eu até citei aqui o podcast, né, que antes não tinha podcast, hoje virou um segmento grande, inclusive nós aqui temos 3 estúdios, tudo. Mas assim, para essas empresas ou empregos que ainda vão existir, eu sei que você já está no núcleo, que já está já pensando nisso, porque assim, até vocês que falaram, né, desses empregos, dessas profissões que vão vir no futuro. E como que pode ser isso que a prefeitura ou os núcleos de trabalho que podem ajudar, ou pode mapear isso, ou pode ajudar, às vezes, porque às vezes vai começar um emprego novo, uma profissão nova, é investimento, é ruim, tudo, se você vai pegar um empréstimo no banco, é tudo muito caro, é tudo muito com juros. Tem alguma forma de incentivo? Eu sei que assim, não cabe só a parte da parte de vereador, né? Mas existe alguma coisa que pode ajudar a profissões novas a se estabelecer? Ricardo, muito é o que você já falou. Aqui em Maringá a gente tem uma cultura que a gente fala montar ecossistemas, né? Então a gente tem o ecossistema do associativismo, tem o sistema do setor de tecnologia, né? Eu mesmo estou fomentando de montar um hub do trabalho. O que é tudo isso? Um hub, a gente tem um hub de saúde hoje. É conectar pessoas, como eu falei, elas têm que ter acesso à informação e criar espaços onde as pessoas se encontrem e possam trocar essas ideias. Então, se a gente está falando de como preparar as empresas e as pessoas para as profissões que ainda nem foram criadas, então elas têm que ter lugares que elas possam ir, onde elas estejam conectadas e que tenha esse debate constante para elas poderem acompanhar isso. O poder público junto com a iniciativa privada. Então, como poder público, promover mais espaços. Vamos citar exemplos. Para quem não conhece, aqui em Maringá tem todo um ecossistema que tem incubadora tecnológica, tem o parque de TI, tem o Evoa, que é uma aceleradora de startups. Então, quando você começa a ter tudo isso na cidade, ou, por exemplo, programas vinculados dentro da SIM, o Sebrae, envolver a academia, os alunos, com formações como o Empretec, né, que é um curso do Sebrae que estimula o empreendedorismo, é um desafio de uma semana que a pessoa tem que montar uma empresa e fazer ela dar resultado. Né, dentro, lógico, de um local seguro, assistido, né, coordenado ali por especialistas do Sebrae. Então, esses tipos de investimento, porque é assim que a gente vai preparar as empresas, né, através dessas soft skills, ajudar eles a entenderem que hoje, independente da sua profissão, tem que ver quais são as suas habilidades para você poder acompanhar tudo isso que está vindo. Então, idiomas é muito importante. Quanto mais idiomas você dominar, tecnologias, poder, que nem a gente falar hoje aqui de metaverso, uns vão dar risada, outros não, mas, de fato, quantas pessoas entendem toda a complexidade que o metaverso traz? Seja para o mercado de trabalho, seja para nossas vidas pessoais, né? Agora mesmo estão todas as polêmicas da inteligência artificial, tanto as questões éticas, né? Até onde dá para ir, quantos empregos já foram tomados. Na própria palestra você viu o exemplo do robô, né? Falar, robô, mas o robô ainda vai demorar muito, mas a gente vai no supermercado,
a gente já vê que já tem um caixa de autoatendimento e a tendência é só aumentar, porque quando colocaram ninguém usava. Agora já tem uns 5 no mercado e quem usa às vezes fala, cara, é muito mais rápido. Então eu vou... Se ele tem que começar... Cartão. Então você vai ali, você mesmo passa, é seguro, tem todo o processo passo a passo, bem intuitivo e vai. E vai. Então, a própria Agência do Trabalhador, antes ainda tá, né? Começou em setembro do ano passado, elas fazem intermediação de mão de obra. Hoje elas podem trabalhar de uma forma muito mais estratégica, indo até as empresas, dando uma consultoria para essas empresas. Por quê? Se hoje elas podem fazer tudo por GovBR, por que então você vai ter que ter ainda aquele processo arcaico de se deslocar até uma agência para ir lá cadastrar uma vaga? Mas por que ainda é aberto? Porque quando eu mando para o empresário, para o setor da RH, o passo a passo para ele abrir via GovBR, tem os entraves tecnológicos. Às vezes a pessoa começa a falar, nossa, é meio chato abrir aqui. Não, quer saber? Eu vou ir lá na agência. Então ela desiste do processo e aí é o que faz você manter retardar o processo de inovação. Né? Se você já tem uma boa solução hoje, mas às vezes você não usa ela por entraves de domínio da tecnologia. Ó, e aqui mais uma... A gente já está já encerrando aqui, mas quais as principais questões e desafios que você identificou em Maringá e como pretende abordá-las, se eleito? Cara, eu vejo hoje, sim, nitidamente, como a gente já falou aqui, a questão de segurança, muito está relacionado à parte dos moradores de rua, que aumentou, em situação de rua, que aumentou muito, mas eu vejo que Maringá a gente tem uma cultura que a gente espera sempre um algo a mais. A gente não quer um vereador ou um prefeito que façam só o arroz com feijão, que eles simplesmente paguem as contas e façam a cidade girar. A gente quer ser a melhor cidade para viver, a gente quer ver obras na cidade, a gente quer ver a obra do Oscar Niemeyer no centro, a gente quer uma Vila Olímpica cada vez mais moderna, maior, a gente quer levar isso para os bairros, não só centralizar, né? A gente quer um Eurogarden, né? A gente quer inovação na cidade, né? Então eu acho que assim, fazer o básico bem feito é óbvio, né? Igual um vereador legislar, fiscalizar, né? Deliberar, a parte de plano diretor tem muito a ser discutido, mas principalmente poder pensar nas próximas gerações, né? Pensar, é um pouco subjetivo isso, mas a gente precisa hoje ter líderes e políticos que estejam já pensando daqui 30 anos como vai estar. Maringá, há muitos anos atrás, foi feito um master plan, pensando em Maringá para 2047. Está chegando. Estamos em 2024, logo encostamos lá. Então eu acho que a gente precisa aí de plantadores de tamareira, né? Pessoas que vão ajudar a moldar essa nova Maringá. Não só a Maringá, que foi a cidade mais arborizada do mundo, mas pensar como que vai ser chamado Maringá daqui 30 anos. Eu acho que esse é o desafio de qualquer maringaense, não só, eu acho que não é uma responsabilidade só dos políticos, mas principalmente quem está se pondo à disposição para assumir um cargo de liderança, de representatividade, são pessoas que não podem estar pensando hoje, Maringá, segurança, questão das árvores, está um caos, né? Os protocolos estão incomodando muita gente aí, muitos anos. Até a questão de saúde mental, tanto pela poluição sonora, né? Tá aumentando demais, é um tema que está sendo pouco abordado, mas as reclamações por poluição sonora tão grande. E também qual que é o estado mental de um cara que tem uma árvore que qualquer dia pode ser que caia na casa dele, ele sai para casa, vai para o mercado de trabalho trabalhar, volta para casa, nunca sabe qual é o dia que essa árvore, bendita árvore vai cair. Então, uma chuva já era. Então eu acho que e não só a questão da casa, mas o comércio, ficar sem energia, né? Eu vejo muitos restaurantes falando, cara, aqui começou a fechar o tempo, a gente já fica desesperado, porque às vezes eu tô com freezer, acabei de abastecer, fazer todas as compras aqui do mês para suprir, e se eu ficar sem energia, eu vou perder tudo. Né? Hospitais, hospitais em geral tem gerador, mas as pessoas que às vezes estão com algum equipamento em casa,
que depende. A gente esquece de tudo isso, né? Às vezes acaba a energia em casa, a gente só pensa que vai estar ali sem a televisão, não dá para carregar o celular, mas e o cara que está ali com um equipamento de oxigênio, né? Que está fazendo um tratamento em casa, né? Ou um casal idoso que está em casa, mas não tem um apoio 24 horas. Então, tudo isso é uma preocupação real e a gente tem que estar buscando soluções e lutando por elas. Hoje, com gestores aí como o próprio Silvio Barros, que viaja o mundo inteiro, a gente vai lá para os Emirados Árabes, vê tanta tecnologia, tanta coisa para resolver os mais diversos problemas, mas a gente tem que ter pessoas lá tentando trazer isso para a realidade, trazer isso para nós. Aqui é a última pergunta. Por que os eleitores de Maringá devem votar em você? Conta aí. Olha, eu só não posso responder com mais afinco por ainda estar em pré-campanha, mas o que eu vejo, assim, o que eu posso oferecer é essa versatilidade de privilegiar sempre o diálogo, de trabalhar sempre baseado em fatos e evidências. Então, o que isso quer dizer? Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ver os problemas na realidade deles e tentar buscar o que tem hoje de mais moderno de soluções, né? E eu faço isso sem ver se o cara é meu eleitor ou não, partido. Eu simplesmente sou apaixonado por Maringá e por servir. Então, onde tem um problema que merece uma solução e há uma solução que possa ser trazida, é o que eu vou me esforçar para fazer, né? Isso é o que eu venho fazendo há 8 anos, eu não estou chegando agora, e é o que eu gosto de fazer e faço bem feito. Show de bola. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente. Segue o canal, porque já tem bastante novidade aí no nosso canal. Bianchini, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. De coração, sabe que você já conhece a agência aqui, já veio em alguns eventos aqui nossos. Foi um prazer ter recebido aqui você, a família toda. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por vocês, pelos Celso, pela sua esposa ali também, que atendia muita gente ali no varejo também. E Deus te abençoe. Você sabe que as portas da Advento estão abertas aí, que você precisar. Conta com a gente. E boa sorte também na política e boa sorte ali também no Núcleo Regional de Trabalho, que acho que é uma coisa, um desafiador, que acho que tem a sua cara. Isso que é legal, porque assim, você vê assim, você falando bem a sua vida, acho que você teve que passar por os perrengues da vida ali para chegar às vezes hoje e conseguir dar um passo a mais para muitas pessoas que estão com seus negócios começando ou estão perdidos nos negócios, e você consegue dar essa luz aí para essas pessoas. Então, eu agradeço muito você. E as últimas palavras aí para a gente estar encerrando. Cara, eu que agradeço o espaço. Realmente é muito bom poder estar aqui trazendo, né, falando sobre políticas públicas, contando um pouco dessa história. E eu realmente, como cristão, né, como quem defende valores aí da família e empresário que sabe o que a gente passa para conseguir deixar as contas em dia, eu espero poder estar cada vez me capacitando também. A gente não pode só falar para os outros. Eu também sempre busco essa melhoria contínua para poder estar servindo cada vez de forma mais profissional e trazendo resultados. Show de bola. Pessoal, então, agradeço a todos pela audiência e até a próxima. Grande abraço.